livros gnósticos que foram encontrados em 1945 e outros livros como Pistia Sophia, a Evangelho de Valentino, eu trago aqui para vocês como um conhecimento, como para que vocês saibam que existam. Aqui eu não quero converter ninguém, nem dizer para ninguém pensar da forma que eu penso ou ver, porque é impossível. A minha visão vem de anos e anos, mais de 25 anos lendo esses livros, desde os meus 15 anos eu leio. E não só isso, mas eu tenho experiências pessoais com Deus que me trouxeram essa visão. E a minha experiência neste mundo, a minha experiência em família, com as pessoas, tudo isso faz eu ver o mundo de uma forma e entender os livros de uma forma. Para você, cada pessoa que tem uma vivência vai entender de forma pessoal. Então, o legal do gnosticismo é que você não tem um padrão, não é padronizado um modelo para que todos sigam. Não é uma igreja católica, uma igreja evangélica que vai te dar regras, doutrinas, um credo para que você busque o conhecimento do pastor ou do padre ou do papa e pelas palavras dele você chegar a Deus. E você chegar a conquistar um lugar no céu, no paraíso, como eles falam. No gnosticismo é muito diferente, porque você não precisa de um intermediador para você chegar a Deus. Até porque no gnosticismo você não existe esse chegar a Deus. Existe o reconhecer que você é uma parte de Deus, uma centelha divina como uma parte da luz. Aqui eu estou vendo a luz. Está claro aqui porque existe uma luz que está no teto trazendo a luz. Mas cada parte dessa luz está em movimento, na velocidade da luz, são partículas, elétrons que estão em movimento. Mas a luz, na minha cabeça, é o ponto que está ali no bocal, na lâmpada, trazendo essa luz. Então, na nossa cabeça, a luz é Deus que está lá longe. E existem os elétrons, existem os raios de luz que estão se movendo aqui. Assim você tem que pensar como você é. Não que Deus esteja longe, porque Deus está em tudo, assim como a luz está em tudo, mas a sua cabeça você precisa colocar ele em um ponto. Então não é errado também você imaginar como Pai, como Deus, como Jesus é o Pai da luz. Mas você tem que se ver como parte dessa luz, assim como os elétrons que estão viajando aqui a milhões de quilômetros por segundo e fazendo essa comparação. Então, o gnosticismo é isso, é você entender a sua natureza divina, conhecer e tentar se reconectar a essa natureza divina e ao Pai, e a Jesus e a Mãe, que é a sabedoria, para você retornar ao lugar de onde você veio, que é a luz. A luz primordial, você está aqui e você volta, como um retorno. E aí você vem aqui, tem uma missão, e você descobre a sua missão e volta. Talvez você não tenha uma missão, talvez você só venha aqui para existir. Mas também todo conhecimento é pessoal. Então eu não estou aqui para trazer para ninguém uma doutrina, uma religião, para falar como você deve ou não seguir, o que você deve ou não acreditar. Eu estou aqui simplesmente para mostrar para vocês que existe. Existe um livro chamado Evangelho de Filipe, que está dentro da Bíblia Gnóstica Proibida, ou na biblioteca de Nag Hammadi. E esse livro eu tive o privilégio de conhecer ele quando eu tinha meus 15 anos, foi o primeiro livro gnóstico, apócrifo que eu conheci. E aí isso mudou minha vida e meu pensamento, porque eu era escravo da religiosidade. Eu era cristão evangélico e eu achava que eu tinha que seguir as regras da igreja, dar dízimo, fazer coisa. Eu tinha medo de falar, nossa, se eu não der o dízimo eu vou ficar pobre, eu vou perder tudo. Se eu não. Eu já era pobre, né? Eu ia ficar mais pobre ainda. Se eu não seguir as regras, se eu não obedecer o pastor, eu vou ser expulso da igreja. Quase que eu fui também. E cada situação trazia uma prisão, porque você sempre fica refém de estar sempre desagradando a Deus e a um ponto de ser expulso da igreja, de ser expulso do amor de Deus não te amar mais e te jogar no inferno. Então cada pecado que você comete, na visão religiosa, você fica à mercê e pode cair no fogo do inferno. No gnosticismo não temos essa visão e esse medo,
porque nós entendemos e conhecemos quem nós somos. E a partir do momento que você transcende para dentro e tem o autoconhecimento, entende que você e o Pai são um, e que você e Jesus são um, você e o Espírito Santo são um, não existe necessidade de salvação, de ir para algum lugar e de não cair no inferno. Porque Deus não se jogaria no inferno, Deus não existe isso. Então, assim, não. Os gnósticos foram proibidos e foram excluídos e perseguidos e mortos porque eles traziam um pouco desse conhecimento. Mas, assim como Jesus falava que existe o joio e o trigo, e Satanás lança o joio no meio do trigo, assim o gnóstico sempre trouxe essa visão de que nem todos são filhos do Pai. Como na oração de João, de Jesus, em João 17, que Jesus fala: Pai, eu oro para aqueles que me deste. Não oro pelo mundo, mas somente pelos que me deste. Dos que o Senhor me deu, Pai, eu só perdi um, que foi o filho da perdição, mas os outros 11 eu não perdi. E eu oro por aqueles que virão acreditar, que virão a conhecer a Ti, para que o Senhor os proteja, os ensine e tal. E aí, então, o gnosticismo tem essa base que é um pouco polêmica e difícil da maioria das pessoas aceitar. E até eu não gosto de falar muito disso porque parece que você se separa e julga as outras pessoas como filhas dos arcontes e só uma percentual da população seria gnóstico, seria filho do Pai. Porque Jesus ele fala é 1 e 2 e 2 em 10 mil. Então, eu não gosto de falar muito, parece que é arrogância, mas o gnosticismo é assim, se você está ouvindo, e se você ouve e busca isso, toca em você, que você sente como se isso fizesse parte já de você, é muito fácil de você entender, e você busca e tem anseio, tem grande probabilidade de você ser gnóstico. Então aí você busca e busca e busca mais. Então por isso que eu só leio, e aquele que é gnóstico, ele vai reconhecer aquilo como algo que faz sentido para ele e vai buscar mais. Quem não é gnóstico não tem problema, você vai ser feliz, vai ter uma vida próspera, vai ser feliz. Você vai olhar um texto desse e não vai fazer sentido para você, aí eu peço que você respeite, sai e busque o que faz sentido, seja na igreja evangélica dando dízimo, seja na igreja católica adorando os santos. Não tem nada de errado, cada um faz aquilo que faz bem para si, aquilo que reconhece. Você reconhece sua felicidade em outras religiões, no espiritismo, em religiões de matriz africana, também está tudo bem. Isso para mim, a gente não tem preconceito. O gnosticismo, a gente não julga ninguém pelo conhecimento. Então, cada um faz aquilo que bate no coração. Então não quer dizer que um gnóstico é melhor que o outro, porque conhece esses livros. Não. Cada um vai conhecer aquilo que faz parte da sua natureza. Isso vai demonstrar a sua natureza. Então, se você é um gnóstico, você vai conhecer. Assim como nem todo mundo é engenheiro. Então, o engenheiro teve aquela afinidade com matemática desde criança e descobriu o que era. Um médico teve afinidade com biologia, gostava disso, daquilo. Uma pessoa de exatas, uma pessoa de filosofia, gostou sempre de ler, de devagar sobre as coisas, escolheu história, filosofia e tal. E outras pessoas escolhem algo só pelo dinheiro, outras escolhem nem fazer faculdade. Então cada um tem uma diferença. Então no gnosticismo a gente entende essa diferença e não julga a diferença das pessoas. É isso que eu acho que também atordoou a sociedade há 2000 anos atrás, que mandaram matar os gnósticos, porque senão não poderia haver essa conversão. A igreja obrigar as pessoas a serem cristãs, obrigar todos a ter essa religião e aí dominar países usando a religião, que foi o que aconteceu até aqui no Brasil, que vinham os padres e obrigavam os índios a se converterem ao cristianismo e trouxe muita dor até também para os negros. Então, vou parar de falar e vou começar com o livro O Evangelho de Filipe, tá? O Evangelho segundo Filipe. Um hebreu faz um hebreu e o chama desta maneira, prosélito. Mas um prosélito não faz outro prosélito. E alguns são como e criam outros. Todavia, se satisfazem com o fato de chegar a existir. Prosélito é um difícil de um hebreu, de um judeu.
Um judeu, ele poderia ser judeu de nascença, ou ele pode ensinar alguém os costumes de ser um judeu e a pessoa vira um prosélito, ela não vira um judeu. E aí, aqui ele está falando que uma pessoa com prosélito não pode ir lá ensinar outra pessoa e essa pessoa vira prosélito, vira um judeu. Não, só um judeu pode fazer um prosélito. E aí ele fala que tem pessoas que só se satisfazem com o fato de chegar a existir, que é um prosélito. Ele é ensinado e ele não fica buscando converter as outras pessoas. Versículo 2. O escravo apenas aspira a ser livre e não ambiciona os bens de seu senhor. Mas o filho não é só filho, reclama para si a herança do pai. 3. Os que herdam dos mortos estão eles mesmos mortos e são herdeiros de mortos. Os que herdam dos vivos vivem eles próprios e são herdeiros de quem está vivo e de quem está morto. Os mortos não herdam de ninguém, pois como pode herdar quem está morto? Se o morto herda de quem está vivo, não morrerá, antes viverá com maior razão. Um pagão não morre, pois em verdade não viveu nunca, para que logo possa morrer. Aquele que chegou a ter fé na verdade, esse encontrou a vida e corre perigo de morrer, pois mantém-se vivo. 5. A partir da vinda de Cristo, o mundo é criado. As cidades tornam-se belas e desaparece tudo que havia fenecido. 6. Enquanto éramos hebreus, estávamos órfãos. Apenas possuíamos nossa mãe. Mas ao fazer-nos cristãos, surgiram para nós um pai e uma mãe. 7. Os que semeiam no inverno colhem no verão. O inverno é o mundo, o verão é o outro éon. Semeemos o mundo para que possamos colher no verão. Ao inverno sucede o verão. Mas quem se empenha em colher no inverno não terá colheita, terá de arrancar. 8. Da mesma maneira que alguém como esse, ele não produzirá fruto, e não só isso, também no outro sábado permanece estéril. 9. Cristo veio para resgatar alguns, para salvar outros e redimir outros. Ele resgatou os forasteiros e os fez seus. Ele segregou os seus, penhorando-os segundo sua vontade. Ao manifestar-se, não só se desprendeu da lama, quando lhe aprouve, como também, desde o dia em que o mundo teve sua origem, a manteve deposta, quando quis veio recuperá-la, já que ela havia sido penhorada, havia caído em mãos de ladrões e feita prisioneira, mas ele a libertou, resgatando os bons que havia no mundo e os maus. 10. A luz e as trevas, a vida e a morte, os da direita e os da esquerda, são irmãos entre si, sendo impossível separar uns dos outros. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus. Nem a vida é vida, nem a morte é morte. Assim é que cada um virá a dissolver-se em sua própria origem, desde o princípio. Mas os que estão além do mundo são indissolúveis e eternos. 11. Os nomes que se dão às vibrações do mundo são suscetíveis de um grande equívoco, pois distraem a atenção do estável para o instável. E assim, quem ouve a palavra Deus, entende não o estável, mas o instável. O mesmo ocorre com o Pai, o Filho
o Espírito Santo, a vida e luz e ressurreição, a Igreja. E tantos outros, não se entendem os conceitos estáveis, mas sim os instáveis. A não ser que se conheçam de antemão os primeiros. Estes estão no mundo. Se estivessem no éon, nunca seriam citados no mundo, nem estariam entre as coisas terrenas. Eles têm um fim, eles têm seu fim no éon. 12. Só há um nome que não se pronuncia no mundo, o nome que o Pai deu ao Filho. É superior a tudo. Trata-se do nome do Pai. Pois o Filho não chegaria a ser Pai se não houvesse apropriado do nome do Pai. Quem está de posse desse nome o entende, mas não fala dele. Mas os que não estão de posse dele não o entendem. A verdade criou diferentes nomes neste mundo, porque sem eles é de todo impossível apreendê-la. A verdade é única e múltipla por nossa causa, para ensinar-nos, através de muitos, este único nome por amor. Esse é o Evangelho segundo Felipe. Versículo 13. Os arcontes quiseram enganar o homem, vendo que ele tinha parentesco com os verdadeiramente bons. Tiraram o nome dos que são bons e o deram aos que não são bons, com o fito de enganar por meio dos nomes e vinculá-lo aos que não são bons. Logo, no caso de que queiram prestar-lhes um favor, farão que se separem dos que não são bons e os integrarão entre os que são bons, que eles conheciam de antes, pois eles pretendiam raptar o que é livre e fazê-lo seu escravo para sempre. 14. Há potências que são outorgadas ao homem, pois não quer que este chegue a salvar-se, para que elas consigam ser. Pois se o homem se salva, fazem-se sacrifícios e se oferecem animais às potências. E a estas que se fazem tais oferendas, que no momento de ser ofertada estavam vivas, mas ao ser sacrificadas, morreram. O homem, de sua parte, foi oferecido a Deus em estado de morte e viveu. 15. Antes da vinda de Cristo, não havia pão no mundo. O mesmo sucedia no paraíso, lugar em que morava Adão. Havia aí muitas árvores para alimento dos animais. Não havia trigo para alimentar o homem. Este nutria-se como animais. Mas Cristo, o perfeito, ao vir, trouxe pão do céu, para que o homem se alimentasse com o alimento de homem. 16. Os arcontes acreditavam que por sua força e por sua vontade faziam o que faziam. Mas era o Espírito Santo que operava ocultamente em tudo, através deles, segundo sua vontade. Eles semeiam por toda parte a verdade, que existe desde o princípio, e muitos a contemplam ao ser semeada, mas poucos dos que a contemplam a colhem. 17. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Estes se equivocam, não sabem o que dizem. Quando alguma vez uma mulher foi concebida de uma mulher, Maria é a Virgem a quem potência alguma jamais manchou.
Ela é um grande anátema para os judeus que são os apóstolos e os apostólicos. Esta virgem que nenhuma potência violou, enquanto que as potências se contaminaram. O Senhor não teria dito, Pai meu que estás nos céus, se não tivesse outro Pai. Do contrário, haveria dito simplesmente, Pai meu. Versículo 18. O Senhor disse a seus discípulos, entrai na casa do Pai, mas não tomeis nem leveis nada da casa do Pai. 19. Jesus é um nome secreto, Cristo é um nome público. Por isso, Jesus não existe em língua alguma, apenas seu nome é Jesus, como geralmente é chamado Cristo. Todavia, pelo que diz respeito ao seu nome em siríaco, é Messias, do mesmo modo que em grego e em outras línguas, com as necessárias adequações. O Nazareno é o nome que está manifestado no oculto. 20. Cristo encerra tudo em si mesmo, seja homem, seja anjo, seja mistério, incluindo o Pai. Os que dizem que o Senhor primeiro morreu e depois ressuscitou, enganam-se, pois primeiro ressuscitou e depois morreu. Se alguém não consegue primeiro a ressurreição, não morrerá. Tão verdade quanto Deus vive, ele morrerá. 22. Ninguém esconde um objeto grande e precioso em um recipiente grande, mas muitas vezes se guardam tesouros sem conta em um cofre que não vale mais do que o maravede. Isso ocorre com a alma. É um objeto precioso que veio cair em um corpo desprezível. 23. Aos que têm medo de ressuscitar nus e por isso querem ressuscitar em carne. Estes não sabem que os que estão revestidos de carne são os nus. Aqueles que ousam desnudar-se são precisamente os que não estão nus. Nem a carne, nem o sangue herdarão o reino de Deus. Qual é a carne que não vai herdar? A que usamos por cima de nós. E qual, ao contrário, é a carne que herdará? A carne de Jesus e seu sangue. Por isso disse ele, aquele que não come minha carne e não bebe meu sangue não tem vida em si. E que é isso? Sua carne é o Logos, verbo, e o seu sangue é o Espírito Santo. Quem recebeu tais coisas possui alimento, bebida e roupa. Eu recrimino os outros que afirmam que a carne não vai ressuscitar, pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressuscitará. Diz-me então o que vai ressuscitar, para que possamos aplaudir-te. Tu dizes que o Espírito está dentro da carne e que também está na luz dentro da carne. Mas o Logos é esse outro que também está dentro da carne. Pois, qualquer das coisas a que te refiras, nada poderás aduzir que se encontre fora do interior da carne. É, pois, necessário ressuscitar nesta carne, já que nela tudo está contido. 24. Neste mundo, aqueles que vestem uma roupa valem mais do que a própria roupa. No reino dos céus, todavia, valem mais as roupas que aqueles que as vestem, pois são de água e fogo que a tudo purificam. 25. Os que estão manifestados o estão graças aos que estão manifestados, e os que estão ocultos o estão graças aos que estão ocultos. Há quem se mantém oculto graças aos que estão manifestados. A água na água e fogo na unção. 26. Jesus ocultou-se de todos, pois não se manifestou como era integralmente, e sim dentro das possibilidades de cada um. Assim é que apareceu grande aos grandes, pequeno aos pequenos,
como anjo aos anjos e como homem aos homens. Por isso o seu Logos se manteve oculto a todos. Seu Logos. Alguns ouviram e acreditavam que se viam a si mesmos. Mas quando se manifestou gloriosamente aos seus discípulos sobre a montanha, não era pequeno. Se havia feito grande e fez grande a seus discípulos, para que estivessem em condições de vê-lo grande a ele mesmo. E disse naquele dia, na ação de graças: Tu que unistes o perfeito e a luz com o Espírito Santo, une também os anjos conosco com as imagens. É incrível esse livro. Vinte e 27. Não desprezeis o Cordeiro, pois sem ele não é possível ver o Rei. Ninguém poderá pôr-se a caminho para o Rei estando nu. 28. Mais numerosos são os filhos do homem celestial que os do homem terreno. Se são numerosos os filhos de Adão, apesar de mortais, quanto mais os filhos do homem perfeito, que não só morrem, como são engendrados ininterruptamente, como não só não morrem, como são engendrados ininterruptamente. 29. O pai faz um filho, e o filho não tem possibilidade de, por sua vez, fazer um filho, pois quem foi engendrado não tem poder, não pode engendrar. E o filho procura irmãos, não filhos. 30. Todos os que são engendrados no mundo são engendrados pela natureza, o resto pelo Espírito. Os que são engendrados por este dão gritos ao homem daqui de baixo, para falar da promessa de cima. 31. Aquele, pela boca, se o Logos tivesse saído dali, se alimentaria pela boca e seria perfeito. Os perfeitos são fecundados por um beijo e engendram. Por isso nós nos beijamos uns aos outros e recebemos fecundação pela graça que nos é comum. 32. 3 eram as que caminhavam continuamente com o Senhor: sua mãe Maria, a irmã desta e Madalena, a quem se designa como sua companheira. Maria é de fato sua irmã, sua mãe e companheira. 33. Pai e Filho são nomes simples. Espírito Santo é um nome composto. Aqueles se encontram em toda parte, acima, abaixo, no oculto e no manifestado. O Espírito Santo está no revelado, abaixo, acima, oculto. 34. As potências malignas estão aos serviços dos santos, depois de haverem sido reduzidas à cegueira pelo Espírito Santo, para que crescem que serviam a um homem, e que assim estariam atuando em favor dos santos. Por isso, quando um dia um discípulo pediu ao Senhor uma coisa do mundo, ele lhe disse: pede à tua mãe, e ela te fará partícipe das coisas alheias. 35. Os apóstolos disseram aos seus discípulos que toda a nossa oferenda procure sal, ela própria. Eles designavam por sal a Sofia, pois sem ela nenhuma oferenda é aceitável. 36. A Sofia é estéril, sem filhos, por isso também é chamada de sal. No lugar em que aqueles, à sua maneira, é o Espírito Santo. Por isso são numerosos seus filhos.
37. O que o pai possui pertence ao filho. Mas, enquanto este é pequeno, não se lhe confia o que é seu. Quando se faz homem, então dá-lhe o pai tudo quanto possui. 38. Quando os engendrados pelo Espírito erram, erram também por ele. Pela mesma razão, um mesmo sopro atiça o fogo e o apaga. 39. Uma coisa é Examote, outra é Estimote. Examote é a Sofia por antomásia, enquanto que Estimote é a Sofia da morte, aquela que conhece a morte, a quem chamam a Sofia a pequena. 40. Há animais que vivem submetidos ao homem, tais como as vacas, o burro e outros semelhantes. Há outros, todavia, que não se submetem e vivem sozinhos, em paragens desertas. O homem ara o campo com animais domésticos e assim se alimenta a si mesmo e aos animais, tanto aos que se submetem como aos que não se submetem. O mesmo se passa com o homem perfeito, com a ajuda das potências que lhe são dóceis, ara e cuida para que todos subsistam. Por isso, mantém o equilíbrio, quer se trate dos bons, quer dos maus, dos que estão à direita e dos que estão à esquerda. O Espírito Santo apacenta a todos e exerce o seu domínio sobre todas as potências, tanto sobre as dóceis quanto sobre as indóceis e solitárias, pois ele as prende para que quando queiram. 41. Se Adão foi criado, estarás de acordo que seus filhos são obras nobres. Se ele não houvesse sido criado, mas sim engendrado, estarias também de acordo em que sua posteridade é nobre. Pois bem, ele foi criado e por sua vez engendrou. Que nobreza isto pressupõe? 42. Primeiro houve adultério, e depois veio o assassino engendrado no adultério, pois era filho da serpente. Por isso se tornou homicida como seu pai e matou seu irmão. Pois bem, toda a relação entre seres não semelhantes entre si é adultério. 43. Deus é tintureiro. Assim como a boa tinta chamada de autêntica só desaparece quando as coisas que com ela são tingidas se corrompem, o mesmo ocorre com aqueles a quem Deus tingiu. Posto que sua tinta é imperecível, graças a ela eles mesmos se tornam imortais. Pois bem, Deus batiza os que batiza com água. 44. Ninguém pode ver quem quer que seja estável, a não ser que ele mesmo se assemelhe ao estável. Com a verdade não ocorre o mesmo com o homem enquanto se encontra neste mundo, pois ele vê o sol sem ser o sol, e contempla o céu e a terra e todas as outras coisas sem serem elas mesmas. Tu, ao contrário, viste algo daquele lugar e te converteste naquelas coisas que havias visto. Viste o Espírito e te fizeste Espírito. Viste Cristo e te fizeste Cristo. Viste o Pai e te fizeste Pai. Por isso tu aqui vês todas as coisas e não te vês a ti próprio, mas ali sim te verás, pois chegarás a ser o que estás vendo. 45. A fé recebe e o amor dá. Ninguém pode receber sem a fé. Ninguém pode dar sem amor.
Por isso creiamos para poder receber, mas para poder dar de verdade, temos de amar também. Pois se alguém dá, mas não por amor, não tira utilidade alguma do que deu. Os apóstolos antes de nós o chamaram assim, Jesus o Nazareno Messias, que quer dizer Jesus o Nazareno o Cristo. O último nome é o Cristo. O primeiro, Jesus. O do meio é o Nazareno. Messias tem um duplo significado, o Cristo e o medido. Jesus em hebraico é a redenção. O Cristo foi medido, o Nazareno e o Jesus são os que foram medidos. 48. Se se atira a pérola ao monturo, nem por isso ela perde seu valor. Tampouco se faz mais preciosa ao ser tratada com unguento de bálsamo. Mas aos olhos do proprietário conserva sempre o seu valor. O mesmo ocorre com os filhos de Deus, onde quer que estejam, pois conservam sempre seu valor aos olhos do Pai. 49. Se disseres, sou judeu, ninguém se inquietará. Se dizes, sou grego, bárbaro, escravo ou livre, ninguém se perturbará. Mas se dizes, sou cristão, todo mundo começará a tremer. Oxalá possa eu, este signo, que não são capazes de suportar esta denominação. 50. Deus é antropófago, por isso se lhe oferece o homem em sacrifício. Antes que o homem fosse imolado, se imolavam animais, pois não eram deuses aqueles a quem se faziam sacrifícios. 51. Tanto as vasilhas de vidro como as de argila se fazem à base de fogo. As de vidro podem ser remodeladas se se rompem, pois foram fabricadas por um sopro. As de argila, ao contrário, se se rompem, ficam destruídas definitivamente, pois nenhum sopro interveio em sua fabricação. 52. Um asno, dando voltas em torno de uma roda de moinho, caminhou 100 milhas, e quando desungiram, ainda se encontrava no mesmo lugar. Existem homens que fazem muito caminho sem se mover um passo em direção alguma. Ao se verem surpreendidos pelo crepúsculo, não chegaram a divisar cidades, nem aldeias, nem criaturas, nem natureza, nem potência ou anjo. Em vão se esforçaram os pobres. 53. A Eucaristia é Jesus, pois a este se chama em siríaco farisata, que quer dizer aquele que está estendido. O Jesus veio realmente a crucificar o mundo. 54. O Senhor foi à tinturaria de Levi, tomou 72 cores e atirou-as na tinta. Depois tirou-as todas tingidas de branco e disse, assim foi que as tomou o filho do homem. 55. A Sofia, a quem chamam a Estéreo, é a mãe dos anjos. A companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os discípulos, e a beijou na boca repetidas vezes. Os demais lhe disseram, por que a queres mais que a todos nós? O Salvador respondeu e lhes disse, a que se deve isso, que não vos quero tanto quanto a ela? 56. Um cego e um que vê, se encontrarem ambos às escuras, não se distinguem um do outro. Mas quando chegarem à luz, o que vê, verá a luz, enquanto que o cego permanecerá na obscuridade. 57. Disse o Senhor,
Bem-aventurado é aquele que é antes de chegar a existir, pois o que é, era e será. 58. A superioridade do homem não é patente e sim oculta. Por isso domina as bestas, que são mais fortes do que ele e de grande tamanho, tanto na aparência quanto na realidade, e proporciona-lhes subsistência. Mas quando a deixa, elas se matam umas às outras e se mordem até devorar-se mutuamente por não achar o que comer. Mas agora, uma vez que o homem trabalhou a terra, encontraram seu sustento. 59. Se alguém, depois de baixadas as águas, sai dela sem nada haver recebido e diz sou cristão, somente terá recebido este nome de empréstimo. Mas se recebe o Espírito Santo, fica de posse do citado nome, a título de doação. Nada se tira de quem recebeu um presente, mas reclama-se a devolução do empréstimo a quem o recebeu. O mesmo, 60. O mesmo ocorre quando alguém foi em um mistério. O mistério do matrimônio é grande, pois sem ele o mundo não existiria. A consistência do mundo depende do homem. A consistência do homem depende do matrimônio. Reparai na união sem mancha, pois tem um grande poder. Sua imagem está vinculada à poluição corporal. 61. Entre os espíritos impuros existem machos e fêmeas. Os machos são aqueles que copulam com as almas que estão alojadas em uma figura feminina. As fêmeas, ao contrário, são aquelas que estão unidas com as que se abrigam em uma figura masculina, por culpa de uma desobediente. E ninguém poderá fugir desses espíritos se cair em poder deles, a não ser que seja dotado simultaneamente de uma força masculina e outra feminina, isto é, esposo e esposa, provenientes da câmara nupcial em imagem. Quando as mulheres nécias descobrem um homem solitário, lançam-se sobre ele, gracejam com ele e o mancham. O mesmo ocorre com os homens nécios. Se descobrem uma mulher formosa que vive só, procuram insinuar-se e até forçá-la com o fito de violá-la. Mas se veem que homem e mulher vivem juntos, nem as fêmeas podem aproximar-se do macho, nem os machos das fêmeas. O mesmo acontece se a imagem e o anjo estão unidos entre si. Ninguém se atreverá, tampouco, a se acercar do homem e da mulher. Aquele que sai do mundo não pode cair preso pela simples razão de que já esteve no mundo. Está claro que este é superior à concupiscência e ao medo. É senhor de seus e mais frequente que os ciúmes. Mas se se trata de prendem-no e sufocam, como poderá este fugir e pôr-se em condições de... Com frequência vêm alguns e dizem, nós somos crentes, a fim de escapar de demônios. Se esses estivessem em estado de posse do Espírito Santo, nenhum espírito imundo teria aderido a eles. 62. Não tenhas medo da carne, nem a ames. Se a temeres, assenhorear-se-á de ti. Se a amares, te devorará e entorpecerá. 63, o último. O último que eu vou ler. Ou se está neste mundo, ou na ressurreição, ou em locais intermediários. Queira Deus que a mim não me encontre nestes. Neste mundo há coisas boas e coisas más, mas há algo mal depois deste mundo, que é na verdade pior e que chama o intermédio, quer dizer a morte. Enquanto estivermos neste mundo, é conveniente que nos esforcemos por conseguir a ressurreição, para que uma vez que deponhamos a carne, nos achemos no descanso,
e não tenhamos de ir errando no intermédio, pois muitos realmente erram o caminho. É, pois, conveniente sair deste mundo antes que o homem haja pecado. Fim. Acabou. Vou acabar porque já minha garganta já era e ler muito. Então essa foi a leitura do livro Evangelho de Filipe. Eu li até o 63, ele tem mais alguns versículos aqui, até o 123. Quem quiser ler mais, busque a Bíblia Gnóstica Proibida, tem um link no perfil, para que vocês possam ler e entender, tá? Outro dia eu venho e faço outra live com mais leituras aí, mas é mais para conhecer, quem não conhece, ler, saber que existe, e se o Espírito Santo tocar, quem for gnóstico, ele vai tocar e a pessoa vai querer ler e entender. Amém? Eu vou... Minha garganta tá ruim, nesse tempo aí não tá muito boa minha garganta não, mas espero que tenham gostado. Boa noite, tchau, tchau.